não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E naturalmente, isto faz com que se aprimore a arte da discussão. Porque se você tem teses opostas, tá certo? Então você vai ter que compará-las de algum modo. O que significa que tem duas artes que se aprimoram muito aí, que são a dialética e a lógica. Não a retórica, porque no meio universitário não se trata de persuadir ninguém de nada, mas chegar a uma compreensão profunda dos textos. Então, ao contrário, a arte retórica aí ela declina, porque a atividade propriamente política não existia. Né? Nós falamos de poder, chamamos de poder político, mas a atividade que nós, a política como nós a conhecemos, quer dizer que a disputa pública de poder praticamente não existia. Isso é importante. Hoje nós acreditamos, vamos dizer que a política é uma dimensão permanente do ser humano. Não é. Nós podemos, claro, podemos usar a palavra política para designar, por exemplo, as disputas dinásticas, né? ou até os conflitos entre nações. Mas a política, no sentido da disputa permanente e pública de poder, não existia. Então, evidentemente, a retórica, que é o instrumento fundamental da política, decaiu muito. Mas, ao mesmo tempo, você tinha, dentro das universidades, outro tipo de discussão, que não era uma discussão de persuasão política, mas uma discussão de investigação da verdade. E para isso você tem, então, vamos dizer, as duas grandes técnicas, que uma é a técnica da prova, que é a lógica, e outra é a técnica da investigação e da confrontação de hipóteses, que é a dialética. E essas duas artes ou técnicas, elas se aprimoram de uma maneira extraordinária nesse período. Quer dizer, a coisa chega a requintes quase alucinantes. Quer dizer, as distinções finas que eles faziam de diferentes nuances de um conceito, de uma palavra, era uma coisa totalmente desconhecida. Quer dizer, aquelas discussões de Sócrates comparadas com o que vem então na universidade medieval, parece uma coisa de criança até. Né? A dialética socrática ela é primitiva em comparação com o que os escolásticos fizeram depois. Tanto que um cidadão comum é capaz de ler os diálogos de Platão, onde aparece Sócrates, mas para ler as sumas medievais, especialmente de John Duns Scott, não, você precisa de todo um treinamento, você precisa de um domínio técnico da coisa. Então, a filosofia na Idade Média era uma atividade de profissionais, uma atividade interna, tá certo? Altamente elaborada e que tinha que ser formalizada de acordo com protocolos já mais ou menos fixos. E isto é o que marca para nós toda a fisionomia da filosofia nessa época. Esta modalidade de ensino, ela continua vigente, vamos dizer, por muitos séculos, tá certo? Mas, ao longo do tempo, ela vai perder aquele seu impulso originário, quer dizer, os primeiros criadores de sumas, como Santo Alberto e Santo Tomás, o Duns Scott, são gênios assombrosos, mas depois, evidentemente, a coisa se rotiniza.
né? E as pessoas simplesmente aprendem a imitar e continuam fazendo as mesmas coisas. Esse panorama é alterado não por algum fator interno do desenvolvimento da filosofia, das discussões filosóficas, mas por fatores totalmente externos. O primeiro é o advento da mentalidade revolucionária, que não tem absolutamente nada a ver com as universidades, que é uma coisa totalmente fora e que começa a aparecer em primeiro lugar na Tchecoslováquia, onde um grupo de malucos acredita que pode apressar o juízo final e instaurar o reino de Cristo na Terra a ferro e fogo. Existem vários movimentos desse tipo. Alguns deles foram sufocados logo no início, mas outros cresceram ao ponto de atemorizar mesmo os reis, que mandavam exército e mais exércitos, os camaradas conseguiam derrotar os exércitos. Mais ainda, como eles formavam tropas, não de soldados profissionais, mas eles recrutavam gente entre os camponeses, entre os burgueses, gente que não tinha treinamento militar, eles tiveram que inventar novas técnicas guerreiras adaptadas à sua situação, técnicas que os exércitos profissionais não compreendiam. Então, os exércitos profissionais eram eminentemente cavalaria, e esse pessoal era infantaria. Tá certo? Então, é nessa época que eles inventam aqueles chuços, que abrem uma fossa para um monte de chuços e vem a cavalaria e cai tudo ali e morrem todos. Né? Inventaram coisas desse tipo. E também é claro que eles se permitiam, eles não eram nobres, não estavam vinculados por nenhuma ética de cavalaria, podiam fazer qualquer sacanagem para vencer o adversário. E pior ainda, quando se formavam essas seitas, como eles acreditavam que viria o juízo final no dia seguinte, então as atividades econômicas já não tinham tanta importância. Você lutar pela sua vida, pelo interesse da sua família seria pecaminoso. Então você se juntava em grandes comunidades que não trabalhavam absolutamente. Tá certo? Então elas viviam do quê? Do roubo, do assalto. Então isso quer dizer que assaltar os outros se tornou, né, uma atividade meritória que ia levar as pessoas para o céu mais rapidamente. E dessas revoltas é que surgirá depois a Reforma Protestante. Sem isto não teria havido Reforma Protestante. Várias explosões desse tipo foram criando um ambiente, vamos dizer, de insatisfação e de revolta geral, que vão culminar, então, na Reforma Protestante. A Reforma Protestante também vem junto com, vamos dizer, a formação dos Estados Nacionais, tá certo? Onde os reis vão adquirindo uma autonomia em relação aos outros, em relação ao Império Romano, Sacro Império Romano, e se constituindo cada um como se fosse um pequeno imperador independente, adotando, favorecendo, então, vamos dizer, as línguas nacionais, a cultura nacional, a identidade nacional, essa coisa toda. E isto, é claro que modifica todo o panorama. Então, a essa altura, as universidades já não eram as mesmas do século XII e XIII, mas já eram instituições bem grandes, poderosas, com muito prestígio, com uma identidade social determinada e com um poder de pressão extraordinário. Então, elas se tornam também uma fonte de poder e prestígio. Então surge uma disputa entre, vamos dizer, a igreja era proprietária da maior parte das universidades e surge uma disputa entre a igreja e os vários reis que também pretendem se apossar das universidades. E dessa disputa, que dura mais de 100 anos, a igreja ela vence, ela mantém o seu controle das universidades. Então, automaticamente surge a ideia de criar uma outra classe intelectual fora da universidade, subsidiada, então, pelos reis. Uma intelectualidade palaciana, por assim dizer, quase toda constituída de aristocratas. Então, quer dizer que os aristocratas, que até uma certa época eram refratários
vamos dizer, ao estudo, ao ensino, de repente eles descobrem que isso pode ser importante e você tem, vamos dizer, uma epidemia de interesse filosófico científico que se espalha pela classe nobre. Então, por um lado, surgem, vamos dizer, intelectuais independentes, que são eles próprios aristocratas, como Michel de Montaigne, por exemplo. Ele não precisa de ninguém, ele tem a sua fonte de subsistência, ele não é professor, ele simplesmente escreve as suas coisas e as publica, ou como o próprio René Descartes, que também não é professor, é apenas um senhor de terras, um militar. Então, muito da atividade desses indivíduos é desenvolvida nas cortes e para as cortes. O que significa que esses filósofos e cientistas, eles já não estão se dirigindo a um público de profissionais, tá certo? Mas a um público da corte. Então, príncipes, duques, princesas, rainhas, etc, etc. Então, eles já não podem falar naquela linguagem altamente técnica dos filósofos universitários. Ele tem que criar uma outra linguagem, de preferência na língua nacional, e uma coisa que seja acessível, vamos dizer, a pessoas que, evidentemente, não são totalmente iletradas, mas não são técnicos profissionais. Então, naturalmente, a velha arte da retórica, que tinha desaparecido, ela retorna com uma força extraordinária. Então, os livros como da retórica antiga de Quintiliano, eles são republicados e eles adquirem, de repente, uma autoridade tremenda nesses meios, né? De Quintiliano, assim como a lógica de Aristóteles era sagrada na universidade, a retórica de Quintiliano se torna sagrada para esses meios. Automaticamente você tem um florescimento extraordinário da arte literária, do teatro, as narrativas, a poesia, etc, etc. Tudo isso vem junto, né? Então, por um lado, você tem o surgimento desses intelectuais extra-universitários, mais ou menos independentes, porque eles têm os seus meios de sustento próprios, ou porque são sustentados pela corte. E também aí surge uma entidade muito peculiar, que é a Royal Society. A Royal Society não é uma universidade, ela é, vamos dizer, como se fosse a Academia de Ciências. Tá certo? Ela tem hoje, a Royal Society ainda existe, ela tem 1.600 membros. Ao longo da sua existência, ela foi fundada em 1660, salvo engano. Ela teve 8.000 e poucos membros. Você só entra por convite, ninguém entra porque quer. Então é, por assim dizer, é elite científica, mas não só científica, porque em geral os reis também, reis e príncipes, são membros da Royal Society, né? E tem alguns membros estrangeiros convidados, mas a Royal Society é uma entidade peculiar. Ela não se parece com a Academia Platônica, porque ela é um órgão do governo britânico, é um órgão da coroa. Então ela tem, vamos dizer, uma função de criar conhecimentos e técnicas que sejam úteis ao governo. E ela não se parece com as universidades medievais, porque elas não são órgãos de ensino, ela não tem alunos, ela só tem, né, a elite científica, que sua primeira função é a troca de informações, para permitir, então, vamos dizer, o progresso mais rápido do conhecimento. Mas isso aí surge de uma maneira um pouco estranha. Quando houve a reforma protestante na Inglaterra, a dissolução da autoridade romana naquele lugar produz, não assim, o sucesso imediato do protestantismo, mas uma época de confusão, uma interface entre uma coisa e outra. E nessa interface
todas aquelas modalidades de conhecimento que eram desprezadas pela universidade na Idade Média, elas começam a voltar. Então, cabala, astrologia, alquimia, etc., etc., todo o esoterismo, tá certo? Adquire, de repente, um relevo, um prestígio enorme nessa nova camada de intelectuais palacianos e dentro da própria Royal Society, que é fundada por um notório astrólogo e alquimista que é Elias Ashmole. Né? Mais ainda, o interesse, sobretudo pela cabala, desperta no governo inglês uma ideia, isso aí no século XVI. Eles ouviram dizer que um rei da Tchecoslováquia, Rodolfo II, tinha muito interesse por isso e tinha criado toda uma corte de astrólogos, cabalistas, alquimistas, etc., etc., como também tinha na Inglaterra. Então eles acharam que com base nisso se podia fazer uma aliança com eles contra o rei da Espanha, que era o representante maior da família Habsburgo e, portanto, do catolicismo. Né? Então surge uma revolta de cabalistas e alquimistas contra a Igreja Católica. E, para articular esse contato, a rainha contrata um astrólogo famosíssimo chamado John Dee e manda o John Dee para a Tchecoslováquia para articular isso aí. E acreditaram que seria possível, então, você implantar ali uma mescla de protestantismo e cabalismo, etc., através da força militar, mas se deram muito mal. Deram muito mal. Como John Dee fracassa na sua missão, ele cai em desgraça. E as gerações seguintes, que vêm mais ou menos com projetos igualmente cabalistas e astrológicos como o dele, tem que disfarçar um pouco, tá certo? Então, você verá que programas similares ao do John Dee aparecem na Royal Society, aparecem na obra de Francis Bacon, na obra de Isaac Newton, etc., etc. Porém, com cuidado, todos eles tinham o máximo cuidado de não mostrar nenhuma afinidade com John Dee. Eles não citam o nome de John Dee em parte alguma, porque isso os contaminaria. Tá certo? Mas, quando nós dizemos que a Royal Society surge como um órgão da elite científica, não era só a elite científica, era uma elite cabalista. Essa é uma das origens da maçonaria. Né? Então, como esses sucessores e continuadores de John Dee, como o próprio Francis Bacon e Isaac Newton, não queriam comprometer a sua imagem com a do marginal condenado, contra o qual o rei James I escreveu todo um livro. O James era, ao contrário, ele era um protestante em sentido estrito, não cabalista. Ele odiava tudo isso e escreveu um livro de demonologia contra o John Dee. Quer dizer, você era o inimigo do rei, então estava lascado mesmo, né? Então, as pessoas que tinham ideias e projetos semelhantes a John Dee dão uma maquiada nesses projetos, mas que continuam substancialmente os mesmos, que é, vamos dizer, de uma nova ciência de inspiração cabalística, astrológica, esotérica, que deveria fazer concorrência à cultura cristã tradicional representada pela Igreja Católica. Esta é a origem da ciência moderna. A ciência moderna surge como esoterismo, né? Então, mas se os pioneiros disso, já tinham uma certa preocupação de encobrir a coisa, para não parecer que eram herdeiros ou parceiros de John Dee, né? Esta ideia da cobertar e disfarçar, ela se torna uma preocupação cada vez mais constante. Tanto que quando morre Isaac Newton, imediatamente toda a parte cabalística, alquímica da sua obra é escondida e se cria uma biografia, né, como se diz, branqueada ou higienizada de Isaac Newton. Esta biografia é um modelo do que hoje se chama um cientista. Ou seja, esta é a origem da noção moderna, da figura moderna do cientista.
Então você vai ver que ao longo do tempo, esse fio, vamos dizer, de influência cabalística, esotérica, continua até hoje. Né? Mas sempre camuflado, de algum modo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.